Queridos, vamos então agora a um dos lugares da existência humana. Que lugares? Lugares de percepção, pontos de perspectiva, pontos de vista para se ver e se reconhecer o fenômeno humano. Cada um desses tópicos da estrutura de pensamento são possibilidades. Possibilidades formais, vazias de conteúdo. São, portanto, a priori, vazias de experiência. Sei, por reconhecimento histórico e transcendental, no sentido de Russell, porque outras pessoas detectaram o mesmo que eu detectei, que o ser humano, por exemplo, é emotivo. Agora, como cada um vai viver essa emoção, é a experiência psicológica e empírica. Mas que a emoção é uma possibilidade de um homem existir, está registrada. Então, fenomenologicamente, é um lugar. Daí nós vamos à historicidade, à singularidade e ver o quanto, nesta única pessoa, no seu contexto, a emoção participa ou não da definição de eu daquela pessoa. É determinante nas escolhas, nas ações, etc. O lugar que nós vamos investigar agora chama-se tópico 19, tópico de singularidade existencial. O que nós vamos fazer agora é uma espécie de saída da condição habitual, comum, da maioria, e aqui é estatístico, de todas as perspectivas que chamamos de humanas. É tão extraordinário o fenômeno que aqui vai se apresentar, que ele é geralmente caracterizado por uma raridade, por uma condição inigual. Tópico de singularidade existencial. Cada um desses tópicos apresenta uma busca pelo singular. Sua emoção é diferente da minha, não é? Em termos psicológicos. Em termos vivenciais, a sua emoção é diferente da minha. Mas cognitivamente, reconhecer que você tem emoção e eu nos tornam a priori, formalmente, epistemologicamente iguais. Somos igualmente emotivos. Entendem? Reconheço que vocês têm corpo, portanto sentem calor. Cada um vai sentir, de uma maneira muito singular, o seu próprio calor. Conteúdo psicológico, vivência psicológica. Mas, como o meu calor é diferente do seu, no entanto reconhecemos na diferença alguma semelhança, essa semelhança é chamada de formal, abstrata, a priori, epistemológica, cognitiva, que Russell chamou de percepção transcendental. É antes da experiência. É a percepção humana, da condição humana que define o humano e que em cada um, segundo a história, será diferente. Tranquilo até agora? Nós vamos falar agora de um lugar, de uma característica que nem ela, nem formalmente pode ser classificada. Digamos que você tenha, ainda vamos ao tópico 4, para a comparação, que você tenha uma emoção tão extraordinária, vamos dizer assim, uma capacidade de perdoar tão extraordinária em comparação com as outras pessoas, que eu digo, isso é extremamente singular. Mas em filosofia clínica isso não é nem mais nem menos importante que uma pessoa egoísta que não perdoa ninguém. É o jeito único de cada um. Agora, no tópico 19, nós vamos falar de percepções que sequer podemos classificá-las. Elas não têm parâmetro, elas não têm registro, elas não permitem comparações. Ou qualquer comparação é sempre tosca porque ela ultrapassa a racionalidade. Ela ultrapassa os parâmetros de reconhecimento. Não há par.
nelas. Vamos a esses fenômenos. Alguns deles podem ser reconhecidos como os chamados fenômenos paranormais. Por exemplo, eu sentir o frio de um lugar que meu corpo nem por aproximação consegue sentir, verificadamente. Ou seja, não estamos falando em alucinação. Estamos falando em uma experiência extra 5 sentidos corporais. No entanto, ela é próprio sensitiva. Minha pele representa isso. É muito comum, nos chamados fenômenos paranormais, confundirmos o extraordinário, e para muita gente, especialmente alienada aos padrões, assustador, de acreditar que isso é um fenômeno religioso ou é um fenômeno moral. E é muito, portanto, comum, nós temos que ter um extremo cuidado de separar o que é tópico de singularidade do que é espiritualidade. Espiritualidade é a condição de sensibilidade moral, ética, de respeito profundo diante da vida. Então nós vamos encontrar, por exemplo, Mahatma Gandhi, uma capacidade espiritual elevadíssima, ou seja, de alteridade, de ir ao mundo da outra pessoa, de respeito, mas sem tópico de singularidade. Alta espiritualidade e nenhum fenômeno paranormal, sensitivamente. No entanto, não vai ser difícil, ainda mais no nosso Brasil de influências étnicas, religiosas de diversas montas, vemos fenômenos ditos paranormais à torta e à direita, em diferentes religiões. E aí nós confundimos que pessoas que têm capacidades paranormais, telecinéticas, de mover objetos sem o toque mecânico dos sentidos, de, por exemplo, isso, que ela é uma pessoa espiritualizada, que ela é, portanto, uma pessoa religiosa. E há pessoas com poderes desta natureza que não tem nada de religiosidade. Aliás, até negam Deus ou religiosidade. Então, se nós formos frequentar, por exemplo, muitas dessas instituições religiosas, muitos ali presentes têm esses fenômenos fortes, em destaque, cada qual com a sua característica única, e que são extraordinários. Têm conhecimentos impossíveis, sabem línguas que nunca conheceram, nem indiretamente teriam como conhecer, têm acesso não apenas de forma telepática ao que o outro pensa, mas ao que o outro não sabe na sua história ou nos contextos, e dá provas disso. Isso nós temos muitos diferentes exemplos. Aí nós cremos que é uma pessoa espiritualizada, ou superior, ou mais inteligente, como se isso fosse uma espécie de competência pessoal. É comum, por exemplo, no meio espírita, em negação das fontes básicas do espiritismo, que são as obras basilares de Allan Kardec, por exemplo, falar em desenvolvimento da mediunidade. Erro conceitual. Mediunidade que não se desenvolve. Ela já está na pessoa. E ela está geneticamente, segundo a teoria espírita. De tal maneira que a pessoa manifesta o que estava nela. Mas quem não tem aquela herança de tratamento que para a leitura kardecista é genética, o corpo nasce com aquilo e é biológico, que não tem nada característica, vamos chamar lá para o Chico Xavier, não tem a psicografia geneticamente herdada em sua condição, não a desenvolverá. Não é, portanto, exercício. O exercício aprimora o que já existe, mas não cria o que não existe. Eu digo isso por ter ouvido uma palestra do Divaldo Pereira Franco esclarecendo esses termos. Um representante da doutrina espírita
bastante conhecido. Se a gente tem alguma coisa já que é derivada do nosso interno, não estou assim, genético, igual você falou, como a gente vai diferenciar aquilo que é singularidade e dom da pessoa em si, no princípio? Porque nós estamos num campo de conhecimento sem parâmetros, portanto fora da ciência, posto que chamamos de ciência a observação dos fenômenos, a criação de hipóteses de causa e a verificação dessas hipóteses segundo o que se repete ao longo das experiências, criando uma generalização dos efeitos, chamadas de lei científica. Quer dizer, há uma tendência que nas mesmas condições espaço-temporais, dadas as causas, os mesmos efeitos surjam, ou dados os efeitos, seja a mesma causa. Mas isso é por experimentação, aqui nós não temos isso. De qualquer maneira, tudo aqui é possível, porque nós não temos a intenção filosófica de explicar causalidades, apenas de reconhecer. A pessoa manifesta isso. Não vou explicar isso como causa, mas eu só vou perceber como historicamente isso se dá. E aí, se formos falar, por exemplo, no sentido comum e paranormalidade, cada um tem o seu jeito. Se formos falar, por exemplo, nesse fenômeno da chamada psicografia, do qual no Brasil tivemos a representação extraordinária de Chico Xavier, cada psicógrafo vai ter sua característica própria, sua própria singularidade dentro do tópico de singularidade existencial. Chico Xavier gostava muito de ouvir, sabe o que, para psicografar? Roberto Carlos, Bolero. Não é Ave Maria, nem nada. É isso. É um jeito. Já para outras pessoas isso iria perder a concentração. Vamos lá. Vamos primeiramente descaracterizar, com exemplos, a singularidade existencial dos fenômenos religiosos. Blaise Pascal, que foi contemporâneo de René Descartes, mais novo, no século XVII, aos 4 anos de idade, esse garoto, sem mestre, sem livros, sem nenhuma orientação externa, ele desenhava nas paredes do seu quarto os cálculos da geometria de Euclides, pai da matemática na Grécia Antiga. E conseguia realizar aos 4 anos cálculos que a maioria dos adultos jamais conseguiriam. Ele chegou até a 32ª proposição matemática de Euclides aos 4 anos de idade, sem nunca ter lido ou aprendido com nenhum mestre a respeito. Isso é singular. Tanto que não tem parâmetro nem para explicar. Depois ele inventa isso que nós chamamos de calculadora, diferente do ábaco, que era o método chinês de cálculo. E ele era capaz de calcular, não por conclusão matemática, mas por intuição direta. 4 dígitos com 4 dígitos. Ou seja, 4.327 vezes 2.392. Ele dava a resposta imediatamente, sem uma elaboração do tópico 10, raciocínio. Ele não elaborou o cálculo, simplesmente ela surgiu. Aí é a singularidade. Vamos a algumas outras características. Eu não sei o quanto isso é real ou não, mas é de uma biografia do Ray Charles. Quem viu o filme e viu o making of do filme, o próprio Ray Charles orientou o ator, que também era pianista, a interpretá-lo. E tem uma cena do filme em que o Ray Charles, que é cego desde tenra idade, ele está num restaurante, isso já bem adulto, e conversando com uma moça, fala sobre como, ela pergunta para ele como você consegue se mover e tudo mais sendo cego. Ele diz, a
no lugar dos meus olhos, eu tenho ouvidos. Por exemplo, ele cita no filme, eu sei que existe beija-flor do lado de fora do restaurante. Como é possível? Uma escuta tão aguda, tão discriminatória de outros registros sonoros, que é absolutamente inigual. Singular. E não tem necessariamente um elemento religioso. É dos 5 sentidos, mas é extraordinário. É incomum. Will, as manifestações artísticas da criatividade entram nessa ideia também? Na medida em que elas não tenham parâmetros estatísticos. Né? E é claro que nós não estamos falando em ciência, mas em filosofia. Portanto, diferentes opiniões darão interpretações de diversas naturezas. No Encontro Nacional de Filosofia Clínica em Cuiabá, que agora não me lembro, tem 2 anos, ou 3 anos, se não me engano, um dos colegas que apresentou neste congresso foi um padre, e ele contou para nós, acho que uns 5 ou 6 casos, mostrando o enredo desses casos, compartilhando atendimentos clínicos. Num deles foi um rapaz que tinha telecinese, movia objetos com a força do pensamento. E ele disse para o padre, ele disse para o padre que onde ele estava, ele quebrava os vidros. Segundo ele, o padre contando para a gente com muito bom humor, que o coração dele gelou. Porque a parede do consultório dele é de vidro. Ele pensou, meu Deus. Já era. Bom, toda alucinação é igual? Não, nós podemos ter alucinações como sonhos que são bem próximas daqueles elementos que a gente pode comparar, né? Você pode sonhar, por exemplo, que tu está trabalhando como sempre faz todo dia. Há uma repetição como referência a um dado padrão, conhecido. Delírios também. Você pode ter delírio de uma situação bem conhecida, que nos faz psicologicamente a nos perguntar se isso é uma derivação de uma experiência, cuja memória atualiza com os chamados pensamentos complexos os dados de imagem, de sensações. Ou seja, não é extraordinário. Está aqui e acolá isso. Mas como explicar alguns delírios que não têm pontes com referências conhecidas? Por exemplo, quem sabe uma obra de Salvador Dalí, ele começa a ver coisas de uma tal maneira que não tem outra ordem. Ela é tão original que chega a ser inédita. Original que vai à origem, inédito porque é a primeira vez que se tem registro. Então, a singularidade é uma das características que nós temos que ficar atentos quando elas surgirem no partilhante em clínica, no consultório. Se ela surgir, não vamos atrás dela. Se ela surgir, a pergunta que nós temos que fazer é se isto é ou não importante à estrutura de pensamento. E temos que ter um cuidado gigante para não nos trairmos em nossa percepção filosófica. Digamos que, por exemplo, chegue um paranormal capaz de fazer coisas extraordinárias. Vamos imaginar aqui, criar fogo onde não existe. Ou então falar com espíritos. Ou não sei mais o que, com pessoas que já morreram, não importa. No entanto, isso em nada altera a estrutura de pensamento dela nos pontos que ela tem. Por exemplo, eu atendi uma senhora de Palmelo. Ela vinha de Palmelo para ser atendida. E ela dizia-se médium
pertencente a uma das casas espíritas mais famosas da cidade. Então ela me dizia que falava com espíritos, que os escutava e tudo mais. No entanto, a questão dela era em relação ao filho e ao marido. E todo esse conhecimento espiritual, mediúnico, não ajudava em nada a esclarecer e a resolver as situações dela. Não aumentava nem diminuía. Então, às vezes, nós achamos que isso é mais importante porque, por vaidade, por um caráter inigual. Mas não quer dizer que seja importante. Entende? Vamos investigar. Will, e quando essa singularidade é o assunto último? Quando ela é o assunto último, aí nós vamos atrás da historicidade. Nós não vamos abandonar a historicidade. Historicidade significa em que contexto, de que maneira, quais os efeitos que esse fenômeno surge na história de uma pessoa. E aí diferentes pessoas com esse tópico importante mostrarão diferentes maneiras de estruturarem o seu pensamento no entorno. Porque já que é algo que nasce, nem sempre a pessoa está preparada para lidar com isso, né? Assim como geralmente não está preparado para lidar com paixões, não está preparado para lidar com o corpo, com doenças e quaisquer outros fenômenos, né? Não faz muito tempo eu conheci um senhor que falava com cobras. E, aliás, ele ganhava como rezador de fazendas para as cobras que às vezes atrapalham a fazenda, atacar gado ou crianças ali, para essas cobras sumirem de lá. E aí eu ouvi não só deste, como de vários outros, uma característica comum, que eles não matariam as cobras. Quer dizer, uma conversação entre o ser da cobra, seja um ser individual, seja um ser coletivo, eu não sei, uma conversação que não é racional, portanto, não vai ser predicativa, afirmar ou negar coisas, é de outra natureza, e que um dos elementos comuns que eu vi entre os 6 ou 7 desses que eu na época pesquisei, por ouvir dizer, é que eles exigiam que na fazenda houvesse um espaço, um terreno, um bosque, para que essas cobras fossem para lá. Uma reserva. Uma reserva para elas. Vocês já ouviram falar em fenômenos assim? Como é que chama? Eu ouvi um depoimento desse que diz que na hora que começa a conversação com as cobras, até as pessoas ao lado veem as cobras saindo do pasto mesmo, daquele local onde ela precisa sair. É ver assim as cobras indo embora. Tem uma passagem biográfica famosa de Francisco de Assis que converte um lobo que atacava a cidade de uma vila e esse lobo se torna manso depois. Bom, e outras pessoas que, como no livro O Menino do Dedo Verde, que conversam com as plantas. Outros, como Francisco de Assis, conversam com os minerais. Não tem a famosa passagem de Moisés abrindo a água? Ofidioglota. Ofidioglota. É a pessoa que fala com isso. Mas Tem gente que fala com o computador. Sim. Na Irlanda, minha cultura inútil, né? Dizem que não tem cobra por causa que São Patrício expulsou. Tem isso, não tem? Ou eu tô... Não sei, mas lá tem muitos duendes, tem todas as suas fábulas, né? Então. Não, mas é verdade, assim, não tô brincando não. Diz que São Patrício expulsou as cobras na Irlanda, não tem lá por conta desse milagre dele. Aí você tá falando, eu lembrei e não consegui não falar. Alguém poderia ler pra gente aí Para a intenção do texto a partir dele surgirem questões, a gente discuti-las, tá? Depois a gente vai a algumas outras questões A clínicas. partir do infinito. O infinito. O infinito inefável do homem. Um pouco mais alto, querido. O infinito e o inefável do homem é do que poderia chamar de além do homem, como legítima manifestações do praticante, que tem seus próprios meios de comunicação e entendimento, que não a lógica. Então nós temos aqui um registro para qualificar de início quais são os fenômenos de singularidade existencial, em que a lógica não alcança. Mas existem
fenomenologicamente estão lá para serem por diferentes pessoas verificadas. Mas a explicação não pode ser lógica. Seria que todo homem é extraordinário? É extraordinário, isso. Deixa eu esclarecer neste ponto, por exemplo, a leitura, pelo menos a leitura inicial da filosofia do Espiritismo, quando trata dessas questões com muito mais, historicamente, com muito mais atuação. A intenção do projeto do século XIX de Allan Kardec, que é o codinome de Jean-Denis Hippolyte Rivail, que foi um biólogo francês, aluno de Pestalozzi, que por sua vez foi aluno de Rousseau. E nessa herança como educador famoso na França, ele muda o nome para que a sua nova interpretação, vinda de fenômenos extraordinários, hoje por nós aqui chamados de singularidade existencial, construir esse cabedal de doutrina. Só que ele o faz ao modo da sua época, que era fundamentalmente marcada pelo grande filósofo naturalista Auguste Comte, pai da ciência empírica e da experimentação, digo pai depois de Francis Bacon, e da regulação dos métodos de materialidade da ciência. Então, a intenção de Kardec é cientificizar esses fenômenos, torná-los explicados logicamente. Daí vão até dizer que não existe um milagre. O que existe é uma incompreensão dos fenômenos naturais em determinado povo, em determinada época, em determinada compreensão. Se isso for possível, e na medida em que seja possível, não estaremos mais falando em tópico de singularidade existencial. Porque aí eu estou falando em lógica, em explicações e tudo mais. Ou seja, se vocês procurarem na literatura espírita, vão localizar, por exemplo, médicos, fisiologistas com explicações biológicas, naturalistas, etc., etc., para o fenômeno. Aí já não é mais singularidade existencial, foi naturalizado. O que nós falamos aqui, uma pessoa conversar com discos voadores, conversar com a noção de tempo, ver o que acontece antes, é dentro de uma compreensão que a lógica não esclarece. Continua, querido. As regras que definem o que uma árvore precisa ter para ser uma árvore fazem da árvore conceitos e não árvores. Tanto as árvores quanto o inconsciente humano merecem um silêncio intacto e metafísico, não o silêncio autoritário daqueles que, em nome das suas verdades, preferem calar e destruir o que não compreendem. Perdão, querida. A postura que nós estamos diante desses fenômenos, muitos deles metafísicos, é um silêncio respeitoso. Se você não consegue explicar, então não adultere o fenômeno com uma explicação falseada, facilitada e de natureza pueril, superficial, que não atende com justificativa adequada à totalidade do fenômeno. Mas eu sou mais ligado ao lado espírita, né? Tem muitos fenômenos que a gente fala no lado espiritual, tipo explicação espiritualista que se falam dos bissexuais, né? Que vem mais para o lado espiritual e não científico de Allan Kardec. Não, houve uma mudança histórica na filosofia espírita do século XIX para o século XXI. Para o século XX, que é ele ser antes enfaticamente, em primeiro lugar, uma ciência, uma pretensão de ciência. Kardec nesse ponto é até literal. Se em algum momento a religião entrar em conflito com a ciência, fique com a ciência. Essa era a regra. Isso muda um outro pilar da construção da história do Espiritismo, que é Chico Xavier, que muda a ênfase da ciência para a religião. Não importa nem se você vai explicar, se eu vou explicar, se nós pensamos de outra maneira. A caridade é o elemento fundamental. Tanto que ele recusa a investigação científica dos fenômenos dele, se dedica ao fenômeno da assistência social e da assistência moral
como o elemento mais importante do que as explicações científicas da paranormalidade. Diferente de outros que tratam. Então nós temos aqui um silenciamento de duas naturezas. Um silenciamento respeitoso, que eu não sei, eu me calo, que é diferente daquela explicação falsa, racionalista, que tudo quer transformar pela razão. E eu chamo isso de silenciamento autoritário. Então, o título da obra, Escuta e o Silêncio, trata de um dilema, de uma situação dilemática de caráter moral. Ou você escuta ou você silencia o outro. O cala com as suas interpretações. Não deixa o outro falar por si mesmo. Então nós estamos diante de um fenômeno que eu não sei. O que eu tenho que fazer? Escutar, prestar mais atenção, ver como ele acontece. Continuando. O silêncio intacto da metafísica não é uma simples ausência de palavras, mas a linguagem intuitiva de tudo que não fala pelo argumento. A perplexidade existe e está em compreender o significado do que não se explica. A intuição intercede a palavra e o pensamento. Parafraseando o famoso ditado de Galiza, no noroeste da Península Ibérica, las bruxas e las metafísicas, acresce no meu, não existem, pero que lá las há. As bruxas não existem, mas que existem, existem. Obrigado. E aí eu acrescento aqui, teoricamente, a metafísica existe. Ela não existe, mas que existe, existe. A quântica existe. Então vamos lá, gente. Eu vou separar agora a palavra intuição em dois conceitos diferentes. A intuição no sentido popular, um fenômeno temporalmente instantâneo da compreensão em síntese da realidade. O fenômeno instantâneo de compreensão imediata e sintética da realidade. Essa intuição, ela tem uma característica, ela é de súbito. Então eu tenho agora um relance, plaft, uma intuição. Está acontecendo alguma coisa fora dos 5 sentidos. Uma intuição. Você não é uma pessoa confiável. Sem provas. A posteriori se verifica que aquilo era verdade e aí eu valido a intuição como sendo cientificamente agora, experimentalmente agora, reconhecida e validada. Essa intuição é de súbito. Então, nessa intuição de súbito, nós estudamos no tópico 19, singularidade existencial. A outra intuição, que pertence ao tópico 29, matemática simbólica, não é um fenômeno esporádico. Ela é permanente como uma forma de compreensão da vida. Como, vou dar um exemplo religioso, a fé. Não é um momento que a pessoa tem fé, mas ela segue sem saber, mas confiando, como se tivesse um conhecimento da qual ela não consegue explicar. É um conhecimento de uma outra natureza e não é eventual, é permanente. Seria um conceito formado? Seria um conceito formado? É uma visão de mundo, uma compreensão lúcida e permanente. Só que ao invés de a pessoa ter uma intuição de súbito, ela tem permanentemente na sua estrutura de pensamento. Que nós vamos chamar de consciência da estrutura. Por exemplo, alguém aqui pode ter uma intuição no tópico 19 com relação à musicalidade. Está parado, olhando nada, quando de repente ouve uma sinfonia. Pá, 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 uma coisa inédita. E aí, como se faz com poesia, você tem que copiar logo isso, senão esquece, ela vai embora e não volta nunca mais. E vai confundir isso com Eguinha Pocotó. Perdeu a origem.
essa é a intuição do tópico 19. O que Mozart tinha não era isso. Embora isso acontecesse também, ele tinha permanentemente uma intuição musical. Tudo nele era uma compreensão da realidade do mundo em torno. Então, uma compreensão é de súbito, pontual e episódica, e a outra é permanente como estado de lucidez diante da vida. Pessoas que têm essa permanente característica, chamadas pessoas intuitivas, são aquelas que têm uma sabedoria de vida. Elas sabem direções da existência. Sabem orientar a si e aos outros, segundo essa intuição, que são elas, conectadas com o mundo. O que é diferente da intuição do tópico 19, que de repente eu tenho uma orientação de eu vir à esquerda e logo depois eu a perco. Ou seja, eu a recebi, mas não sou, não me reconheço como autor dessa intuição. Tranquilo quanto a isso? Quer continuar, por gentileza? Interrompendo subitamente. Interrompendo subitamente, desvelando transcendências, antecedendo porquês. A intuição é a própria consciência, perplexa de sua latente inconsciência, humilde e sã. Ok, aqui apresento a ideia de inconsciente na filosofia clínica. É o inconsciente enquanto latência. Nós aqui vamos nos basear para estruturar o que vamos chamar de filosofia clínica, isso na minha leitura, coparticipada com vários colegas, entre eles Lúcio Parker, de um inconsciente que é bem próximo do que Henri Bergson, esse filósofo francês, dedicado ao estudo da intuição, apresenta. Isso que nós chamamos aqui de consciência, eu digo eu, você e propriedades de quem sou eu, de quem é você, que é uma articulação lógica. Eu digo, a Heloísa tem uma blusa bege, a Ana tem uma blusa verde. Eu identifico um com o outro, afirmando e negando, e aí eu vou estabelecendo conexões lógicas com o mundo, o que é e o que não é. Nós sabemos que a lógica, ela é focal. Ela só trabalha com recortes, é isso que a gente chama de análise. É uma separação. Você não vê tudo ao mesmo tempo. Quanto mais racional, mais vidente do foco e mais inconsciente do entorno. Esse é o projeto cartesiano. Você não consegue ver o todo. Então foca em um ponto, depois em outro, até percorrer fragmentadamente todos os elementos constituintes de um conceito. Por exemplo, o que é o corpo humano? É uma coisa ampla. Então vamos analisar funcionamento do fígado, funcionamento do coração, funcionamento do aparelho digestivo, cada um em separado. Depois reúno como um relógio, peça por peça, até ter uma função em cadência lógica. O que nós estamos tratando agora é quando a intuição fala, não é mais a lógica. Portanto, não é o foco. Toda a informação vem de súbito, pronta e completa. Não completa de todo o conhecimento do mundo, mas ela não vem por conclusão. Ela vem como um insight. Como é para Bergson, a gente pode marcar um outro dia com a leitura de Bergson para isso. Mas o que nós chamamos de mundo consciente é um mundo que não dá conta da realidade. Para eu ver quem é Heloísa, eu perco as outras pessoas,
eu perco a mesa, eu perco isso. Para eu falar o que é uma árvore, eu tenho que separar como raiz, caule, frutos, folhas. E a árvore não é o rio, não é a terra, é uma separação. Para Bergson, isso que nós chamamos de consciência é a fragmentação ilusória. Portanto, para ele isso aqui é a inconsciência. Se você está analisando tudo e é uma cientista com grande conhecimento, dirá Bergson, você não está vendo nada. Está perdendo a vida. Isso tudo aqui é a grande ilusão. A razão mascara a realidade essencial. Quanto mais racional, portanto, mais inconsciente da realidade essencial. É o oposto do iluminismo, né? E para ele, o inconsciente, que nós no senso comum dizemos que é aquele outro eu profundo, que capta a essência das coisas, é a verdadeira consciência, numa inversão de polaridades. Então agora você acha que está acordado, no fundo, dirá Bergson, você está dormindo. E quando você acordar aquele eu profundo é que vai estar consciente. Então, nesse sentido, ouvir a própria intuição, ao invés de você ouvir o que seus sonhos lhe dizem, é o seu verdadeiro eu falar para este aqui, que é um sonho e acredita que está acordado. Loucura, não é? Essa é uma tese que tem origem em Platão, que vai dizer que este mundo é uma aparência e só nas ideias temos a essência das coisas. Então é por isso que está sendo dito aqui que a própria consciência está perplexa da sua latente inconsciência. O inconsciente quer dizer, está presente, é consciente, só que agora em foco, eu não estou prestando atenção. Sabe aquela emoção de ódio ou de amor que você tem guardada aí, que agora não está acessando porque está com comidinha, o corpo está confortável e ela então não está encontrando par para fazer afinidade e pôr para fora? Aí você me chateia. Eu pego aquela mágoa do meu irmão, que é bem semelhante a esse ódio, essa raiva de agora, aproveito aquela mágoa e entro em contato com ela através dessa semelhança. Isso acontece muito, né? Então não é que estava inconsciente, tanto que eu só mexo nela e ela mostra que ela está viva ali, consciente, só que ela está fora de foco. Então não é, dirá Jean-Paul Sartre na Fenomenologia das Emoções, uma obra fininha, extremamente poderosa, que ele ataca com gravidade o inconsciente freudiano. Ele vai dizer, não me venha com essa desculpa de que era inconsciente da psicanálise. Não, é consciente. Se você fez isso, é porque é consciente, só que não quer assumir, porque está distraído. Mas isso não lhe tira a má fé, nem a desculpa. Nesse sentido, a intuição, nesse tópico 19, com todos os fenômenos, a intuição sensorial, sentir um cheiro que normalmente não se sente, visão, a intuição emotiva, sentir emoções que nem a outra pessoa ainda sentiu, e eu a antecipo, em qualquer forma, ela está viva, está presente, apenas não está se comunicando. Provavelmente porque a lógica não deixa. O que nós vamos fazer para que esse tópico aflore? Ou você preste atenção quando ele se manifestar e você não deixar distraído e aprender com ele. Como quem aprende com as emoções, aprender com a própria intuição. Exercite uma visão lúcida de não julgar por causalidades. É deixar o acontecer vir com todo o seu plano, sem restrito da regra. Você vai usar a lógica quando necessário, mas quando não for necessário, não use. Você gostou disso aqui? Ótimo. Por quê? Por que eu tenho que fazer a pergunta por quê? Deixa eu me aproximar mais intuitivamente, em síntese, da totalidade desse fenômeno. Deixa eu senti-lo. Mas se eu precisar entender o porquê, eu vou ao foco.
Gilson, gostaria de fazer a continuação da leitura? Aí nesse página 145, no Interrompendo, trata-se, terceira linha. Trata-se de uma concepção não racional de verdades e, como tal, existe dar provas de sua força àqueles que a manifestam. Pode-se referir a uma síntese psicológica, uma maravilhosa e inacessível organização interna, ou evidenciar realidades parapsicológicas externas às experiências já vividas. Agora, vamos lá. Vamos falar dos dois fenômenos. Claro que podem existir mais, eu estou falando de dois bem característicos. Uma síntese psicológica de caráter organizacional. Você pode imaginar, Gilson, quantas experiências você já teve na vida de cheiro? A sua razão, porque não fez esse foco, não se dá conta, né? Mas você tem isso em síntese. De alguma forma vai identificar o queimado ou alguma outra coisa, mesmo que agora você não esteja percebendo, né? Então você fala, nossa, você sente que alguma coisa vai queimar. Sem que a sua razão se dê conta, você está sentindo aquele cheiro de queimado e tem uma síntese do composto. Então algumas pessoas têm uma capacidade de sintetizar a sua experiência que geralmente ela é perdida com análise. Eu só estou percebendo aqui e agora. Algumas pessoas conseguem reorganizar todas as experiências como um grande computador interno e tem de imediato a sabedoria de tudo que já viveu. Quer um exemplo? De um filme, tá? Sherlock Holmes. Ele não é um paranormal. Ele faz uma organização sintética, ele reúne durante uma razão extraordinária, só que ele faz isso com análise. Seria fazer isso com síntese. Esse é um caminho. Então, algum desses fenômenos de singularidade existencial são uma competência de organização das vivências internas. Número 1. Segunda alternativa. Quando você experimenta aquilo que não vem da experiência e nunca teve. Como sonhar em russo, arcaico, sem nunca ter sequer ouvido russo. Verificadamente isso. Aí nós estamos falando não em uma síntese interna. Ser do mesmo jeito que você está dormindo, falando japonês, e nunca ter estudado japonês. Isso. Continue, querido. Percebê-la ou fomentá-la exige suspensão das motivações que atualmente em rotina dirigem a atenção da pessoa em função de uma escuta mais livre, possível dos tópicos da própria estrutura de pensamento. Ok, então a nossa tendência em explicar as coisas matam costumeiramente a verdade dessas coisas. A nossa lógica costuma ser uma assassina da intuição. Eu tenho que usar a lógica quando eu for na medicina fazer uma cirurgia, fazer um diagnóstico preciso, limitado, que exige alta concentração de causalidades em foco. Mas se eu usar a análise permanentemente, eu perco a anamnese. Eu perco a síntese da pessoa. Não é assim? Você como médico pode ver isso. Analisa tudo e você perde a pessoa. Mas aí você tem uma síntese. Alguma coisa me diz que é nessa direção. Aí você usa a análise, volta para a síntese. Síntese é total, totalidade. Análise é fragmento. Então, quando surgir uma impressão, uma manifestação de intuição, de qualquer jeito, tá? Intuição sonora, intuição imagética, intuição emocional, intuição de qualquer natureza, cada um vai ter a sua. Minha irmã, por exemplo, ela sente um aperto no peito quando alguém não está bem, alguém de que ela tem intimidade. Esse aperto no peito é de natureza sensorial. O peito dela começa a pesar,
a doer e a sentir uma pressão torácica, física. Todo mundo é desse jeito? Claro que não. Outros fazem isso imageticamente, vê imagens. Então, nela tem essa característica. Se a primeira explicação for racionalizante, a tendência é a perder a comunicação intuitiva. Porque a intuição é como um músculo, metaforicamente. Se você exercita, ele aumenta, cresce em potência. Se você o trai, se você o nega, ele definha. Então, se a lógica tem matado a nossa intuição. Você tinha uma questão? Não está pensando aqui como é para frente. Então, nesse sentido, o que nós temos que fazer? A primeira coisa, retirar, melhor, suspender as motivações, o hábito de explicar tradicionalmente. Simplesmente preste atenção sem julgar. Então, por exemplo, se você é espírita e já tem toda uma teoria espírita para dar conta da intuição, você pode matar a intuição com essa explicação. Você sugere o calar interno e deixar O calar lógico não é para deixar de ser lógico, mas a lógica não pode ser permanente. A lógica tem mais uma função negativa, que é nos evitar problemas conhecidos, do que me dizer o que é o mistério. A lógica não diz o que é o mistério, mas diante do conhecido me mostra os perigos que existem. Então, como médico, vamos lá, o Gilson, como médico, localiza que determinadas medicações ou condutas são perigosas, porque ele sabe dos efeitos, a lógica tem que atuar, porque dada a ação, sabe-se o efeito, intervém. Mas aí ele faz um rastreamento lógico sobre um determinado procedimento ou alimentação e localiza. Não tem nada aqui cuja causalidade mostra que isso vai ter um efeito ruim. Para a lógica. Agora siga a intuição. Como fazer isso a gente vai ver. Mas agora é o outro caminho. Continue, querido. Assisti a um filme de madrugada, cujo nome não me lembro, em que um artista plástico só alcançava êxtase e intuições geniais quando se isolava das outras pessoas e acumulava para si intensa fome, a ponto de delirar. Noutras pessoas, o inconsciente fala somente pelas exigências da fé religiosa, rezando em voz alta, com forte entonação, se e somente se existirem outras pessoas ao lado fazendo o mesmo. Vamos pegar esses dois exemplos. Duas pessoas conseguem fazer síntese, ou seja, ver toda a experiência ao mesmo tempo. Ou a própria, você já tem muito mais experiência do que se dá conta, ou além de você, em uma comunicação para além do homem, além do pessoal, além do conhecido. Lembrei de um filme muito bom, que fala da primeira parte da intuição como uma reorganização interna. É o filme Limitless, Sem Limite. Vocês já viram? Um rapaz consegue acessar uma droga que faz ele usar 100% do cérebro, 100% da memória, 100% de tudo que ele já percebeu na vida. Ele se torna tão genial que é capaz até de encontrar a maneira de não depender mais da medicação depois de um tempo de uso, para poder ser permanentemente um ser de síntese. Aí ele já sabe que um carro vai bater porque ele calcula todas as probabilidades, ele já tem todo o conhecimento das emoções, padrões. Ele vai ser atacado na rua e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei lutar. Aí o cérebro dele diz, cérebro, porque nós estamos falando em registros de um desenho, de uma propaganda, de um filme, documentário sobre lutas que ele a viu lá, e ele pega e usa tudo aquilo naquele momento. Ele se torna um grande lutador, porque já está dentro dele o registro e o mapeamento das ações. Bom,
Então, algumas pessoas vão acessar essa síntese interna ou externa, endógena ou exógena, pela fome. Outras por alimentações especificamente entorpecentes da lógica. Outros, nós vamos ver aqui, através da inserção do elemento religioso, prejuízos com valores e na presença de outras pessoas. Outros sozinho. Como você acessa a sua intuição? Ou os elementos extraordinários do seu fenômeno infinitamente humano e para além de si mesmo conhecido? Algumas respostas. Nunca fiz isso e não sei como é. Tudo bem. Só que Outras pessoas chegam no consultório e dizem: o que eu faço com isso? Isso acontece comigo. E ela não sabe o que fazer. Vou procurar na historicidade dela todas as vezes que os fenômenos aconteciam e vou registrar na historicidade as características fenomenológicas. Ela estava sozinha, o que ela se alimentou, quais as características da autogenia tópica, ou seja, ela pensava em uma coisa, ela seguia alguém, que elementos de aproximação do entorno do fenômeno estão próximos. Se eu localizar esses elementos em 2 ou 3 fenômenos, provavelmente eu terei, pela intensidade desses fenômenos, um padrão. Aqui eu estou fazendo uma análise. Aí eu poderia dizer: eu já sei como é que você vai sonhar com isso. Porque eu já sei que toda vez que essa pessoa faz uma prece, acende uma vela, ela reúne elementos psicológicos para poder abrir as portas da intuição. Então eu ajudo a repetir isso. Continue, querido. Alguns decidem ficar bêbados para perceberem a intuição necessária. Há músicos que ouvem composições geniais em seus sonhos, enquanto dormem. Outros que incitam intuições ouvindo gravações especiais, lendo certos tipos de livros ou assistindo a filmes congêneres. Mas também aos que não suportam leitura, nem gostam de televisão, etc. Alguém ainda poderia dizer que Deus, ou a psique do universo, nos fala através do inconsciente, pessoal ou coletivo, e se comunica com todas as pessoas o tempo todo, revelando sinais, acontecimentos e sincronicidades. Ok, obrigado. Entende? Uma intuição. Intuição como palavra, como termo que representa aqui essa explanação da realidade e que aqui preciso encontrar de uma forma não lógica a manifestação da totalidade. Dúvidas, questões? Algum de vocês é intuitivo e sabe disso? Racionalmente sabe que é intuitivo? Ou é intuitivo e não sabe? Eu sei e não sou. eu sei que eu sei, mas não sei se é isso que eu sou. Eu sei que sou. Tem características que pode dizer assim, se quiser falar, como é essa intuição? Como ela acontece eventualmente? Não, eu já fiquei em dúvida na questão da minha escrita, né? Porque, assim, vem do nada, assim, aquela inspiração e eu tenho que escrever. E muitas vezes os meus poemas já saem naturalmente. Eu vou escrevendo como se eu tivesse ensaiado, como se, as rimas, os sonetos já decassílabos e tal. Aí eu fico na dúvida se é uma psicografia ou se sou eu mesmo que estou escrevendo. Mas eu sei, assim. Como você define a intuição e coincidência? Coincidência. Vou dar um exemplo. Às vezes você está pensando numa música, naquela hora você resolve ligar o som do carro E tá e coloca aquela música. Isso já aconteceu
várias vezes, não foi uma. Vou pensar em alguém, se alguém liga para você. Esses dias aconteceu um fato assim, interessante em termos de coincidência. Eu tinha acabado de ler um livro e lembrei muito de um amigo meu que aquele livro poderia servir para ele. É um amigo que eu só encontro em eventos, ou festa, casamento, etc. Estava lá no Bougainville, um lugar que eu vou muito, tem a livraria Nobel, em frente ali no café. Entrei, comprei o livro, era o último livro que tinha na livraria, desse autor lá que eu estava. Peguei o livro, subi na Copenhague, comprei um bombom. A hora que eu estou descendo a escada rolante, esse amigo eu subi na escada rolante com a esposa dele. Nunca encontrei com ele na rua na vida, nem sou uma amiga assim tão próxima. Aí a hora que eu estou descendo, eu falei, espera aí que eu estou com um negócio aqui para você. Facilitou muito minha vida. Contei o fato para ele, né? Aí tal, voltei, né? Decidi, não encontrei com ele. Aí entreguei e contei para ele. Falei, olha, acabei de comprar esse livro pensando em você. Ele até hoje, para mim assim, coincidiu, acabou, morreu o assunto. Ok. Mas ele me encontrou comigo depois uma outra vez no almoço que nós tivemos no domingo passado. Disse na cabeça dele, está assim, está num sofrimento com isso, para tentar entender o que aconteceu. Ele é meio assim, espiritualizado, meio mistura umas coisas na minha cabeça, meio doido. Então, assim, ele quer uma explicação para isso aqui, eu vou te dar essa explicação. Olha, vamos aqui mostrar, eu não pretendo concluir isso, mas olha, por brincadeira, nesse sentido, o Gilson, que não quer explicar, deixa apenas o fenômeno acontecer, pode estar sendo muito mais espiritualizado do que o outro que quer racionalizar um fenômeno que é anterior à razão. Buscar causalidade. E buscar relações de causalidade que são relações entre fragmentos. Nenhum fenômeno que, se for explicado, é diante da síntese, ou seja, de uma capacidade não lógica de captar o todo. Que hoje em dia se usa muito a metáfora do salto quântico dos quarks, que são partículas entre os mesons e elétrons, infinitamente calculáveis, já que não podem ser vistos, e que eles não percorrem o espaço. Um elétron não sai de um campo e vai até outro, ele desaparece em um lugar e aparece em outro. E fazem isso com tanta velocidade que dá a impressão da materialidade condensada, mas não porque haja um movimento. Então, teoricamente, se explicaria não como causalidade, apenas como fenômeno, a possibilidade de uma pessoa viajar de uma ponta da galáxia a outra sem envelhecer, porque seria simultaneidade, uma tese entre outras que o mundo está em rede, que é uma coisa só e não um acúmulo de fragmentos separados, associados. Então, quando a pessoa tenta dar uma explicação racional, ela pode até satisfazer culturalmente o discurso nas relações interpessoais, mas pode perder com isso o fenômeno. Will, falando dessa Pode, questão né? No caso do Chico Xavier, ele dá muitas explicações, mas o fenômeno em si mesmo, este ali, ele guarda em silêncio, né? Falando dessa questão de singularidade, eu me lembrei daquele livro que teve uma febre mundial, acho. Aquela questão do segredo, né, da lei da atração. Poxa, mas como eu sofri com aquilo, eu pensava, eu não sei nem atrair do universo as coisas boas, porque falam que tem gente que consegue carro, casa, bom emprego, porque fica lá mentalmente atraindo, né? Aí criando tipo uma técnica mesmo para uma situação extraordinária, assim, tentando... Falseando, né? Força do pensamento. Falsa do pensamento. Causa. Nós, às vezes, nos traímos querendo uma resposta, quando não a encontramos, falseando o raciocínio. É aquela coisa, você sente um frio na barriga quando passa um carro e você quase é atropelado. Aí diz que tem um espírito ali, que ele é um espírito que, toda vez que ele aparece, ele gera o ambiente. Quer dizer, é um fenômeno. Esquimó. O espírito de esquimó. A Joyce está sentindo ele hoje. Então, eu crio associações que já não podem ser verificadas, mas porque tem alguma semelhança de causa e efeito, mas são recortadas, não são feitas adequadamente. Se você quer explicar, tem que explicar bem explicado. Ou seja, com relações de causalidade que remontam a outras causalidades.
Ou seja, se é para ser uma fragmentação, tem que ser bem fragmentada. E ela tem que se tornar um padrão? O tópico de singularidade existencial? Essa fragmentação. Não. Só estou aqui me referindo a explicações falsas causas, que muita gente tenta explicar com péssima teoria, com falta de conhecimento, com conhecimento fragmentado, incompleto, achando que com isso vai validar um fenômeno existencial de intuição, conquanto com isso faz perder a intuição e não ver o fenômeno no que ele tem a dizer em totalidade. Então, se é para ser científico, não pode ser pouco científico. Tem que ser adequadamente bem estudado. Só que há questões que ultrapassam isso. Vamos a algumas dessas explicações. Pelo menos eu vejo duas ordens de investigação. Uma delas, por exemplo, é uma entre várias. A tese de Carl Gustav Jung, que são coincidências significativas, ele chamou de sincronicidade. Ele faz essa pesquisa através do cálculo de Dirac. Isso a gente vai encontrar salvo engano, no Psicologia do Inconsciente. Quando ele apresenta esse inconsciente coletivo, ele diz que o inconsciente, nossa alma, por assim dizer, não é nossa. E ela tem uma conversação espiritual e genética com todos. De tal maneira que eu tenho uma comunicação com você e com outra pessoa na antiguidade e na atualidade que nos deixam igualmente como humanos, que nós racionalmente não percebemos. Então aqui a gente pode elaborar uma rede, outra pessoa pode elaborar uma cadeira, mas vamos ter um arquétipo, um modelo com variações de desenhos, de estilos, de uma ideia comum. Essa ideia comum não é meu pensamento, mas é coletivo. E assim, cada época, cada circunstâncias tem arquétipos que representam a saga do espírito humano, da individualidade, em busca de sua iluminação, em busca de sua completude enquanto fenômeno humano de transcendência. Então, por exemplo, o mito do herói sempre vai existir em determinadas culturas. Aí eu percebo a lógica dessa relação mítica e a reconheço diferentemente em vários lugares. Aí eu tenho uma explicação de uma coincidência que conversam pessoas de lugares diferentes que racionalmente não poderiam ser de outra forma explicadas. Jung tem isso. Ele próprio previa movimentos, sons. Ele estudou o espiritismo, deu uma outra explicação que não espírita, reconheceu muitas farsas e muitas verdades dos fenômenos espíritas, mas deu uma explicação não espírita, uma explicação psicológica do inconsciente coletivo. Lúcio fala em vetores de forças existenciais e que elas podem se dar com repetições de padrões, nos dando a ilusão do inconsciente coletivo de Jung. Mas aqui nossa intenção não é explicar a causalidade, apenas em ver não uma teoria da mente, e sim uma função terapêutica. Só me interessa investigar como se dá um fenômeno paranormal extraordinário, se isso servir para fins de ajuda, de orientação existencial da pessoa. Não é para trazer conhecimento, não é para explicar a natureza humana, não é para criar uma teoria neurológica, cerebral ou metafísica da realidade. É para ajudar alguém diante dos assuntos últimos que ela tem no momento. Portanto, digamos que eu tenha... Olha que interessante, algumas pessoas jogam búzios para terem isso. Quando elas têm isso, usam búzios. Búzios são o quê? São conchinhas. Mas essas pessoas que jogam búzios, muitas delas não conseguem ler tarô, que são outras figurações. E outras preferem runas, outras o I Ching, que são linhas sobrepostas em ideogramas. Ora, nenhuma delas é causa em si. Todas elas, de alguma forma, permitem à pessoa acessar o conjunto de suas experiências internas e ou externas através daquela linguagem.
Então, como encontrar, para os que têm tópico de singularidade existencial, as janelas da percepção? Essa é a pergunta. Quais fenômenos, experiências na historicidade, porque agora nós estamos falando em conhecimento analítico, vou analisar, que parecem que abrem as portas da síntese da consciência? Se alguém for intuitivo, eu vou reconhecer esses traços nela, na historicidade dela. Tem uma cena do filme Chico Xavier, que ele vai psicografar, aí ele começa a ter uma aflição nos pés e retira o sapato para ficar descalço. Alguns precisam do contato, pele, chão. Outros não passa por aí. Então, se para alguns, isso eu não vou explicar a causalidade, apenas reconhecer o fenômeno. Se é assim que acontece, qual o problema? Tira o sapato. Isso vai entrar em contato. Se eu descobrir que isso ajuda a pessoa. Se for cor, tem que usar roupa branca. Usa. Mas atenção, a função é terapêutica, para concluir esse tópico. Não é causalidade ou estruturas de modelos mentais. Então, às vezes, no campo terapêutico, a pessoa procura-nos para ajudar isso e ela pede para retirar isso dela, para obscurecer, para impedir essa intuição, por diversos motivos. Vamos dizer que essa visão intuitiva me leva para uma cobrança moral ética, porque vozes ou tendências pedem para eu fazer sacrifícios em benefício de mim mesmo, em uma etapa superior, hipoteticamente, na evolução humana. Eu digo, eu não quero ficar aqui, comer carne de porco e tudo mais. Então eu falo, como é que eu tiro essa intuição para eu ser mais racional? Vai, beba Coca-Cola, vá para o McDonald's e veja, o Sylvester está longe. Então nós vamos atrás de elementos de regularização, de rotinização, de dessensibilização, de mecanização, típicos à saída do extraordinário e à recolocação no ordinário, para que o mecanicismo e a tendência substituam o absolutamente singular, o plástico ao nível extraordinário. Você retira a intuição de uma pessoa, por exemplo, uma vez que é um fenômeno, não tem uma explicação lógica. Uma explicação fenomenológica. Para ele. É muito difícil tirar. Por mais que você tenta sublimar, desviar, isso é meio... Em alguns casos não será possível, em outros será sim. Será que consegue? Claro, eu vou traduzir isso, por exemplo, no fenômeno espírita, alguns chamam-se de fechar a mediunidade. Sim. Não, eu já ouvi esse termo. Então, a ideia basicamente é assim, olha, você vai à igreja, faz orações e aí tem revelações místicas. Não vá mais à igreja. Se aquele é a porta de entrada. Ah, certo. Ou então vamos falar, misturar aqui os tópicos, né? A gente estudou há pouco a axiologia, não é? Aí, a axiologia é o quê? É uma escolha em situações dilemáticas. Então, digamos que a intuição se dê por derivação axiológica. Se ela fizer determinadas escolhas, surge a intuição. Então, o que eu faço? Crio escolhas que neguem a intuição. Escolhas opostas. Eu sei que se a pessoa for para a igreja, ela vai despertar isso nela. Ou presença de certas pessoas. Tem gente que sente isso na presença do outro. Ou em certos lugares. Tem gente que tem revelações místicas em lugares, né? Então nós criamos uma escolha, promovemos uma escolha, por preferibilidade. Por exemplo, olha, você vai ganhar um picolé tablito se você for em tal lugar. Ela deixa de ir no lugar que ela queria, por preferir um aspecto pontual, ela abandona as características que abririam as percepções intuitivas dela. Liguei uma coisa com a outra. Mas você tem que acompanhar a pessoa, que dependendo desse mecanismo, você pode gerar até mais... Sem dúvida nenhuma, porque se isso for determinante à pessoa, talvez seja como trabalhar isso, não como negar isso. É que se a intuição alterar o padrão de relacionamentos, de envolvimentos com o meio, ela pode me convocar a deixar este mundo social
e ir para um outro mundo ascético. E a pessoa falar, eu não quero isso. E também intuição não significa ser uma coisa cristã. Porque eu posso ter intuições bastante destrutivas, de relações a conhecer e acessar a violência, a perversidade, sem conhecimento. E ao fazer isso, é melhor que eu negue esses canais intuitivos. Porque intuição não é moral, é percepção extraordinária. Não sei se você assistiu Saramandaia, você chegou a ver a novela? Não, minha religião não permite. Não, é interessantíssimo isso aí, porque tem muita simbologia. Tinha um que tinha essas visões, eu lutava muito contra isso. Vocês assistiram? Jesus é muito bacana, tem muita coisa. Não, mas eu estou lendo um livro que fala sobre o realismo fantástico. Isso, é baseado nessas coisas. Júlio Verne, né? Como é que o cara... Isaac Asimov eram seres de extraordinária competência. Algumas frases do Lúcio, para lidarmos com isso, depois a gente vai para o intervalo. Do caderno E, no tópico 19, singularidade existencial, logo 2 folhas após, ele faz uma pergunta: como caracterizar vivências nesse tópico? E a resposta é essa. De um modo amplo, quando o filósofo constatar nos exames categoriais experiências incomuns, no sentido de muito raras, insólitas, pouco dadas ao costume ou à natureza humana, como conversas com anjos, visões cósmicas, que podem ou não ter ligação com delírios e alucinações, ainda que possam ser verificadas tranquilamente em muitos tópicos, cabem principalmente aqui no tópico de singularidade existencial. E aí ele vai falar da experiência vivida por Shirley MacLaine, na sua obra, em que ela fala de como esses fenômenos aconteciam com ela. Mas que página? Na minha edição aqui é página 12, tópico de singularidade existencial. Aí tem logo uma citação da obra de Shirley MacLaine, em português, e depois alguns parágrafos, 7 parágrafos mais ou menos. No meu, mas é porque essas paginações... Não, mas isso não é da Escuta e o Silêncio, não. Isso é do caderno E, do Lúcio Pac. Então é para aqui. Além do topo da singularidade existencial, que desdobra em vários outros. Diz assim também, o Lúcio: olha, como filósofo, a nossa ocupação é primeiro constatar o que está ocorrendo, fenomenologicamente, ou seja, dos efeitos para a causa e não o inverso, sem nenhuma teoria prévia, só por observação. Mesmo que você tenha suas teorias, tá? Você não pode fazer com que elas substituam o singular e o absolutamente plástico, único, de todos os únicos. E depois pesquisar a respeito. O filósofo clínico vai pesquisar como a manifestação tópica vai se relacionar com os demais tópicos e submodos. E uma última advertência que o Lúcio dá sobre este ponto, que eu já ouvi também do Pierre Weil, com quem eu estudei psicodrama e depois a psicologia transpessoal, que fala muito desses fenômenos extraordinários. E eu certa vez fui contar um desses fenômenos que eu presenciei e fiquei muito entusiasmado, e ele logo me corta, velhinho lá, e fala: olha, cuidado, porque às vezes nós ficamos atraídos pelo extraordinário, ficamos atraídos pelo fenomênico, gente que consegue fazer coisas extraordinárias, quase de deuses, e esquecemos de ver aquela pessoa como ser humano, que às vezes o problema dela é a briga com o filho por relações de mágoa, que não tem nada a ver com esses fenômenos que existem, e que eles podem funcionar de atração, perdendo o quê? A pessoa, onde lhe dói a compaixão, onde lhe pede a ajuda terapêutica. Nem sempre isso é objeto de terapia. Pode ser objeto de curiosidade,
de pesquisa científica. Mas terapêutico é quando a pergunta última é: de que maneira isso pode potencializar a sua vida mais feliz, mais capaz, mais forte diante das suas escolhas, diante dos seus problemas no mundo em que você vive? Se não for para isso, não serve a nós. Questões, queridos? Vamos ver aqui alguns casos registrados, gravados em Historicidades, que é a obra Compêndio de Filosofia Clínica Caso Nina, da Margarida Michele de Paula e Marisa Niederauer, apresentam algumas dessas falas. Diz assim, aspas, isso é coisa de consultório, tá? Bem prática. Por volta dos meus 13 anos, comecei a ter algumas visões, e uma delas se formava através de cheiros, e no decorrer do tempo comecei a notar que, quando sentia tal cheiro, alguma coisa ocorria conforme a densidade dele, do cheiro. Desde então as coisas foram mudando. Mas neste período, muitas coisas apareceram até hoje, já com 29 anos, ainda me ocorrem, mas de formas diferentes. Aqui nós não vemos o fenômeno na historicidade, ele tem alterações. Vamos investigar se que elementos foram, talvez, cursores desse movimento, direcionadores desse movimento. Continuar. Hoje já é raro eu sentir cheiro e normalmente eu tenho um tipo de intuição e muitas delas vêm quando me deito para dormir. Já estou localizando um horário de dormir. Então isso já me permite alguns mapeamentos para enraizamentos e mais investigação. Isso ocorre antes de pegar no sono, geralmente ainda acordado eu começo a ter certas imagens. Interessante como ainda não trabalhei esse meu lado. E continua. Outro caso. Este aqui veio nominado, Antônio, 54 anos. Sonhei com meu irmão, que morava a quase 2.000 quilômetros de distância. Lembro que no sonho ele abriu a porta do meu quarto e se despediu, falando que era hora de partir. Acordei desesperado, suado, com medo. Olhei no rádio relógio, eram 2h35 da madrugada. 2 horas depois chegou a notícia. Meu irmão havia falecido de parada cardíaca. E o que mais me impressionou foi que sonhei com a hora exata de sua morte. Isso aqui já não é uma vivência interna, né? É externa. Agora, como diz os comerciais, aconteceu comigo. Estava eu nos Estados Unidos, quando a minha mãe me liga e me dá a notícia de que o irmão do meu pai estava falecendo. Minha mãe não tem nem contato com meu pai desde os meus 9 anos, quiçá com a família dele. E de alguma forma ela ligou e me afirmou que isso estava acontecendo. E depois eu vi que estava acontecendo. Tópico de singularidade existencial. No caso da minha irmã, que também é outra cheia desses fenômenos, quando o problema, sem ela saber como nem o porquê, desaparece, em que ela sentiu aperto no coração, o peito afrouxa e ela se sente respirando normalmente. Algumas pessoas têm alergias, outras dores de cabeça. Algumas pessoas captam doenças, dores de cabeça, fenômenos dos outros para o próprio corpo. Até tumores herdam, como se puxasse da outra pessoa e trouxesse para a própria pele e depois põe isso para fora. Como diz aquela loja de produtos de construção em Goiânia, tem de tudo. Questões, queridos? Um tempo atrás, eu estava fazendo uma emissão de certificado de pessoal. Você tem que fazer uma prova. Eu estava tão preocupado com a prova, eu fiquei tão desmanhado. Só no dia eu falei, sabe uma coisa? Cansei. Seja o Deus. Não sei, não lembro do sonho, mas parece que eu sonhei eu fazendo a prova. Cheguei lá, nem tive jeito.
Era a mesma prova do sonho. Isso já aconteceu comigo. Já entra também no mesmo? É um exemplo. Sonhar, concurso. Até falei que queria sonhar com a loteria. Por que não, né? Isso aconteceu comigo, eu me lembro, na terceira série. Foi na terceira série? Não, pelo Não. menos. Não, nada disso. Não, eu falo assim, só é que não. Sincronicidade. Ó, o que aconteceu comigo é que eu sempre tive muita dificuldade com matemática. E não gostava de matemática. Eu só passei a gostar de matemática quando veio a álgebra, porque tinha letra 2A, 2B. Eu gostava do A, do B. O número não. Matemática simbólica. E aí eu tinha prova de matemática. Só que à noite, quando eu sonhava, meus sonhos eram lustros. Eu criava o sonho que eu quisesse. Então eu fantasiava para onde eu queria ir e ficava brincando a noite inteira. E era uma noite demorada, então eu sonhava com muitas alternativas. Isso não acontece mais. Mas eu me lembro que, então eu tinha a prova de matemática, estava muito preocupado. Eu falei, gente, eu tenho que estudar para a prova. Por que eu vou estudar? Eu vou brincar o dia inteiro, de noite, enquanto eu estiver sonhando, eu estudo. Aí eu fiz isso. Chegou na hora de sonhar, falei, agora eu vou imaginar que eu estou fazendo a prova. Imaginei a carteira, lá no colégio agostiniano eu estudava as carteiras, a professora vinha, e quando a professora estava colocando, isso eu criando a imagem, as provas sobre a carteira, eu pensei, meu Deus, eu não sei quais são as questões de prova. Então, quando ela colocar a prova estudo análise em cima da minha carteira, eu não vou saber qual é a questão, então não vai funcionar. Eu já sei rapidamente antes dela chegar. Ela vai colocar a prova do avesso. Quando eu desvirar, a questão já vai estar pronta. Ótimo. Aí a professora colocou, quando desvirou, eu vi todas as questões de prova, de matemática. Só que eu tinha uma dificuldade enorme de calcular, então eu contava nos dedos, fazia risquinhos, eu não fazia o cálculo abstrato, era muito sensorial. Falei, que bom, porque agora é sonho e dá tempo de eu contar no dedo. Eu escrevia na carteira. Demorava para fazer todos os cálculos, não era quase uma soma de palitinhos. No dia seguinte caíram as mesmas questões. As mesmas questões. Tirou 10. Tirei 10. Sem ter estudado. Mas você acordou cansado? Hã? Você acordou cansado? Não que eu me lembre. Mas era assim, você imaginava o que seria sonhar, você dormia e acontecia? Não, aconteceu apenas essa vez. Isolado, né? Você não falou isolado. Vamos fazer um intervalozinho e depois a gente volta com uma análise do filme e da obra O Pequeno Príncipe, revendo toda a nossa estrutura de pensamento e exames categoriais. Você está falando de sonho. Você conheceu alguém, conhece o Juliano Arão? Eu conheço. Hein? Eu conheço. Conhece o Juliano? Conheço. Sim. Juliano, eu conheci um dia na recepção da minha clínica, ele contando, ele tem 2 livros escritos sobre Dona Bíblia. Dona Bíblia. Aí ele não é espírita, ele não é católico, tem nada a ver com coisa de espiritualidade nem com sonho. Um belo dia chegou na casa dele, uma pessoa conversando com ele. Ele falou, gente, o que é isso? Em contato com ele. E aí ele ficou, né? Ele conversava com a pessoa também. E ele escutava a voz. Então, a mãe dele, que ele, acho que mora com a mãe até hoje, tinha pouquíssimos contatos com ele. Aí ela pediu que ele escrevesse sobre ela. Escreveu o primeiro livro, ela ditando, né, tudo para ele. Nada. Sim, ele disse que tem que ser só num cômodo na casa dele, parece que é na cozinha. Um negócio assim. E isso foi para televisão, depois o pessoal, algumas coisas que ela falou de documento, de prataria, que estava enterrado, tem em Paracatu, não ia achar, o pessoal foi atrás para confirmar. Tudo confirmado. Ele tem 2 livros. Eu não sei se o senhor sabe mais detalhe a respeito disso. Eu conversei com ele quase 1h30 me contando isso. Contei com ele 2 vezes só e depois nunca mais. Ele é professor de educação física. Só para esclarecer aqui, ó, se a pessoa tem uma conversação com um espírito fora do corpo, não significa que seja intuição. Porque é uma conversação lógica, só que o sujeito não tem corpo. Detalhe. Intuição é quando isso não é lógico. É quando isso vem, eu não sei explicar, mas eu compreendo. Então algumas dessas conversações ditas paranormais são absolutamente explicadas por uma teoria qualquer, dentro de uma lógica que faz sentido claro para todas as pessoas.
Aqui nós estamos falando do inefável, do absolutamente único, do extraordinário. Não sei se já aconteceu com a neuma. Por exemplo, às vezes você tem um paciente, não tem nada que contraindica determinada medicação, você fala assim, não vou prescrever que isso vai dar uma azeda. Não tem explicação. Isso é. Depois a mãe, Singularidade o outro existencial. médico usa, ou por acaso ela vai na farmácia e compra farmacêutico e dá mó zebra no menino. Aquele caso que você contou pra Você gente. já viu contar? Aquele caso que você contou pra nossa turma, Will, que o Lúcio foi cumprimentar alguém, Você não usar. eles ficaram E depois a mãe fala, na lista. aí a mãe Porque o toque nele é importante. É, E outros não funcionam. Você não Mas tinha chega nada de também. história de alergia, não tinha história de fazer uma passar. Você tinha um acréscimo, senhor? Não, até onde eu sei também é basicamente isso aí, assim, dessa condição dele mediúnica e. Inclusive a Globo adaptou, né? Foi a Globo, novela, né? isso, A novela. Inseto. Baseada no livro dele, É. da Dona Beija. É interessante. E ele assim, Uma das, ficou muito mulheres, uma das perturbado, maiores ele- mulheres do Brasil, de todos os tempos. Dona E um Beija. assédio muito grande em cima dele, ele muito novo. E todo mundo querendo explicar, né? Pelo espiritismo, pelo Aham. chamando pessoa que exorciza. achando a lógica, né? É. E ela explica para ele como que ela comunicava, que tem, é igual se fossem ondas de rádio, que ele conseguia atingir a onda onde ela Faixa faixa. de. É a faixa. É.